Paz e graça da parte de Jesus seja conosco aqui. Amém? Animados para começar a semana? Convenceu não. Convenceu não. Pareceu mais final de expediente de sexta-feira. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza, para nós cultuarmos o nosso Deus. Nada nós trouxemos e nada nós somos que nos dê direito à presença de nosso Deus. Temos consciência disso. O Senhor Jesus nos deu o direito do uso do seu nome. Então, por conta do nome de Jesus, nós podemos nos apresentar. Ele deixou conosco o Espírito dele. E este Espírito nos identifica como filhos dele. E é no nome dele que a gente pode chegar lá e dizer: Senhor, estamos aqui por meio de Jesus. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Não precisamos trazer nada, ou nada que façamos nos dá o direito, mas ele nos deu o seu nome. O único caminho para o Pai é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Olha que coisa boa. E nós temos Jesus. Então, é por isso que quando a gente termina a nossa oração, a gente diz assim: Pai, estou orando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu ensaiei e eu quero apresentar esse cântico ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu trouxe a minha oferta e ela só é recebida ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu trouxe o meu dízimo com grande alegria, mas o Senhor só pode receber em nome, é assim. Sem Ele nada podemos fazer. Olha só que coisa interessante. É verdade. Não somos nada, não somos ninguém, mas Ele nos deu o direito do uso do seu nome. É por isso que nós somos cristãos. Louvado seja Deus. Amém? Senhor, nós nos apresentamos para cultuar o Senhor. Como foi falado, não temos nada, nem fizemos nada que possa reivindicar a tua presença. Mas o Senhor Jesus, o teu Filho, Ele nos deu o direito do uso do seu nome. Ele venceu a morte e nos conferiu vitória. E por meio de Jesus, o teu Filho, nós queremos te cultuar. Trouxemos na nossa mente várias razões para adorar o Senhor, para te bendizer, para cantar louvores. O nosso coração está repleto de gratidão pelas coisas que o Senhor é e pelas coisas que o Senhor tem feito. Por isso, por meio de Jesus, nós queremos apresentar as nossas canções, as nossas orações e queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, de acordo com o que nós entendamos por meio de Jesus. Fala na nossa necessidade, fala na nossa língua. Fala, ó Deus querido, a cada um de nós. Nós pedimos esta graça em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. Quero agradecer à mesa e ao conselho me terem liberado semana passada para estar em Vitória, no Espírito Santo. Não é bem Vitória, capital, é uma cidade próxima chamada Guarapari. Ali mora o irmão da Beth e ele havia nos convidado para fazer o seu batismo, entendeu? Então o conselho nos liberou para estar ali por conta disso. E a família da Beth e os irmãos dela se reúnem uma vez por ano. O ano passado foi aqui em São José, nós os recebemos todos. E esse ano foi lá em Guarapari, então o conselho nos liberou para estar com eles. Chegamos na segunda-feira e eu sou agradecido a Deus por isso.
muito obrigado. Muito obrigado. Quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias no Salmo de número 67. Salmo de número 67. Salmo de número 67. Em honra à palavra de Deus, por ser ela palavra de Deus, eu quero convidá-los a colocarem-se em pé. Nós aprendemos que ficar em pé é uma atitude de reverência e honra. Aprendemos isso na escola. Quando você está numa mesa, sentado à mesa, e uma senhora se levanta, você que é homem tem que ficar em pé. Você sabe disso, né? Isso é beabá. Isso é básico. Estamos jantando. A esposa ficou em pé, você fica. Ué. Em honra a ela. Isso é básico. A palavra vai ser lida. Nós ficamos em pé. Mas a ideia da reverência, ela é muito mais do que apenas uma postura física. A reverência que devemos ter à palavra de Deus, ela está no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Mas em reverência nós leremos a palavra de Deus. E eu quero fazer desta forma, junto com vocês. Eu fico na responsabilidade dos versos ímpares, iniciando no primeiro, e os irmãos na responsabilidade dos pares, iniciando no segundo. Tá bom? Bem bonitinho, bem uníssono, eu vou ler. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Amém. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Ficou bonito, viu? Ficou bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Os irmãos podem sentar-se. Hoje à noite nós teremos o privilégio e a alegria de receber o missionário Rodrigo. Ele trabalha em um país da África. Não vamos mencionar que país. À noite é provável que ele mencione. Estará conosco, ele, a sua esposa e o filho. Nós queremos agradecer a Deus pelo amor que Deus tem a todas as gentes. Não existe uma gente mais especial do que outra gente, ou que mereça o favor de Deus mais do que outra gente. Ele ama indistintamente todas as gentes e tem plano de salvação para todas as gentes. E nós precisamos entender isso e ser instrumento de Deus para que o Evangelho de Jesus chegue a todas as gentes. E às vezes todas as gentes começam lá em casa. Começa com o meu vizinho, começa com o meu colega de repartição. Todas as gentes envolve as pessoas de rua. Todas as gentes de que fala o Salmo de número 67 envolve os meus amigos, os meus colegas que ainda não conhecem Jesus. Alegrem-se e exultem as gentes, diz o texto aqui. Deus seja louvado. Por isso, hoje à noite, no culto de missões, nós iremos receber o missionário Rodrigo. Ele vai nos dizer o que Deus tem feito no país onde o Senhor o colocou. Hoje também nós vamos dar início a uma série Escola Dominical especial. Temos perdido algumas pessoas.
Algumas famílias foram desintegradas por conta de óbito. Gente querida, e hoje nós teremos uma aula especial, como lidar com o luto, como assistir às famílias enlutadas, como orar, o que fazer, como abraçar, como dar apoio, o que é que a família enlutada entende como apoio da nossa parte como igreja, como família. Hoje, na escola dominical, nós teremos esta aula especial. No próximo domingo, nós vamos trabalhar como evangelizar adolescentes, como alcançar os não alcançados. 2 aulas especiais nos próximos domingos sobre evangelismo. Tá certinho? Beleza. Quero convidar o presbítero Roberto e a sua esposa para que eles nos digam quem eles são e há quanto tempo estão aqui e o que eles fazem na obra do Senhor. E junto com ele, eu quero convidar a Beth Ruiz também, para nos dizer quem ela é. Se quiser chamar o filho José, pode vir, José. É o filho adotivo do Roberto. Bom dia, meu nome é Roberto, sou presbítero aqui da igreja, não é? Estou aqui já há mais de 40 anos, me casei aqui, apresentei meus filhos aqui, se casaram aqui e, graças a Deus, multiplicou. Cheguei aqui em São José dos Campos para estudar, vindo do Rio de Janeiro, não é? Sozinho, com 17 anos. E Deus me deu, então, bênção de receber uma família e servir o Senhor aqui com os irmãos. É uma alegria, um privilégio para mim servir o Senhor aqui, não é? Ultimamente tenho servido na parte de missões, não é? O Ministério de Expansão. Sobrou muito o que falar, não. Mas eu tenho história parecida também. Eu me converti aqui, né? Toda a história que ele já contou aqui. E eu sirvo ao Senhor como esposa, mãe, dona de casa, hospedeira também. Avó. E aqui é o José, que é o panamenho, né? Vai se apresentar aqui. Nós temos o privilégio de cuidar um pouquinho dele aí no recesso da OM, é missionário da OM. Bom dia, eu sou José, sou do Panamá. Para mim tem sido um privilégio estar todo esse tempo com vocês. Vocês são uma bênção para a minha vida. Bom dia. Eu vou contar um pouquinho só da minha história. A primeira a vir aqui na igreja foi a minha filha caçula, que hoje tem 30, quase 40 anos. E ela vinha com a minha vizinha, e às vezes ela me chamava, eu nunca vim. E aí passou o tempo, a minha sogra adoeceu, e a Carminha, que é prima do meu marido, a Carminha Ruiz, ela ia lá ler a Bíblia e tal. Enfim, a minha sogra veio a falecer, e eu me converti através da Carminha e de Jesus, é lógico. Mas a Carminha que me discipulou. E aí eu continuo sozinha na igreja, porque a minha filha depois passou a adolescência aqui e se retirou. Hoje ela é casada, mora lá em Caçapava, e eu sou sozinha. Eu sou casada há mais de 40 anos, tenho 3 filhos, que a caçula, né, que frequentou aqui a igreja, e eu já faz mais de 20 anos que eu me batizei. Eu me batizei em 99, dia 5 de dezembro, eu não esqueço. Então, eu peço primeiramente que os irmãos orem por mim, que eu consiga, esse ano de evangelização, evangelizar lá na minha casa. Primeiro, porque não consigo, tenho muita dificuldade. Então, que os irmãos me ajudem em oração. E agradeço ao Senhor, pastor. E o Senhor me deixou assim, trêmula,
de me chamar aqui na frente. Mas agradeço, obrigada, porque a gente é sozinha, acha que nunca vai ser chamada, mas eu fui. E agradeço à igreja, muito obrigada aos irmãos e que Deus me fortaleça na minha fé. Que venha aqui à frente orar por essas duas famílias. Família do Roberto, família da Beth. Obrigado, Eduardo. Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por esse ajuntamento, Senhor. Muito obrigado por cada um de nós aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Roberto, do presbítero Roberto, Senhor, que se dedica há 40 anos neste lugar e servindo em missões, acolhendo os missionários, direcionando alguns vocacionados. Muito obrigado, Senhor, pela disposição, Senhor Jesus. Muito obrigado pela nossa irmã que está aqui há 20 anos, se batizou e está aqui servindo. E que o Senhor direcione, que o Senhor a ajude a discipular a sua casa este ano. E sempre, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela família do Senhor Roberto, por esse jovem aqui missionário do Panamá. Que o Senhor continue dando força, renovando as suas forças, e que o Senhor continue direcionando, Pai. Somos gratos a Ti por isso, por esta manhã, por este culto. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Há um texto que eu quero ler para vocês. Encontra-se em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos dar início ao período de cânticos, trazendo para o Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E para isso eu quero fazer a leitura de um versículo apenas, versículo 7 da segunda carta, capítulo 9. Por conta desta tecnologia que nos favoreceu, a grande maioria, mais de 95% dos membros, fazem as suas ofertas, os seus dízimos, através de Pix ou de transferência. De casa mesmo você faz isso. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma alegria, isso é uma segurança. Mas alguns de nós temos dificuldades com essa tecnologia. Aí nós preferimos o papel. Nós sentimos segurança com o envelope. E nós respeitamos isso. Então, por conta destes irmãos que têm dificuldade ou que têm preferência pelo papel, você põe lá o seu nome, o seu valor e traz aqui para o gasofilácio após a leitura e a oração em seguida ao texto, tá bom? Versículo de número 7, uma orientação de Paulo acerca da sementeira, da colheita. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dizimar é uma coisa, dizimar com alegria é outra coisa. Dizimar por necessidade é uma coisa, dizimar por gratidão é outra coisa. A orientação de Paulo aqui é que a gente faça isso com alegria, por ser o Senhor quem o Senhor é. Amém? Vamos nos colocar em pé, portanto. Senhor, nós consagramos a Ti tudo que temos, porque tudo que temos vem do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós somos do Senhor, o nosso tempo é do Senhor, os nossos bens pertencem ao Senhor. E por conta disso, reconhecendo quem o Senhor é, e reconhecendo nossa limitação, nós queremos consagrar tudo que somos ao Senhor. E agora, ó Deus, quando iremos devolver os nossos dízimos, ou confirmar que já foram devolvidos, queremos fazer através de Jesus,
para a glória do teu nome e para que a obra que o Senhor confiou a esta igreja continue a ser elaborada com temor, tremor, debaixo da tua orientação. É a nossa oração agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Convido aqueles que puderem a cantar conosco. Se puder colocar a letra do cântico 133. Muito obrigada. Abre o meu coração, eu quero ter pelas almas paixão. Pai, abre o meu coração, eu quero ter pelas almas paixão. Eu quero ir orar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui tão pouco a fazer. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui tão pouco a fazer. Eu quero ir orar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Ó Pai, abre o meu coração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Hoje é tempo de louvar a Deus, irmãos, então vamos louvar com alegria. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar.
andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda glória e louvor àquele que nos ama e que, pelo seu sangue, nos libertou de nossos pecados. Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Tudo Ele vencerá, vitórias nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, Deus nos fez igreja para proclamar ao mundo a sua glória e a sua salvação. Então, cumpre em nós, Senhor, os teus planos. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para louvor de
sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Do início, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. amém, irmãos. Muito obrigada. Podem se sentar. Deus, depois de um ano de oração, de buscas, de investimento, Ele enviou para o nosso meio pastor João Antônio Pereira Neto, ou Netinho, como ele carinhosamente é chamado por aqueles que o conhecem. Ele e a sua esposa Natália estão conosco desde o início do mês. Tem sido generoso da parte de Deus para comigo desfrutar o tempo e o espaço com ele e a sua esposa. Temos aprendido de Deus andando com ele. E ele será a boca de Deus para nós hoje aqui. E está conosco outra boca de Deus que vem do outro lado do Atlântico, por merecidas férias. Missionário Paulo Fernando, eu queria que ele viesse aqui agora orar pela palavra de Deus na boca do pastor João Antônio Pereira Neto. Ele vai ser o mensageiro, acho que é fevereiro. Março. Ele está de férias. Ele e a esposa, se quiser apresentar a esposa, para os que não conhecem, e quem veio com ele, por gentileza, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, amada igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Está comigo aqui a minha esposa, vou pedir para que ela fique de pé, a Fernanda, mas ao lado dela está conosco também a Bela. Ela é missionária na mesma equipe que nós, lá em Moçambique. Esteve visitando a família dela nos Estados Unidos, passou pelo Brasil para nos visitar. Essa semana está voltando para o campo em Moçambique. Então, temos alegria. Vocês sabem, mas ele é sobrinho da Adi. E essa faz toda a diferença. Toda a diferença, viu, pastor? É verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, com grande alegria no coração, nós nos reunimos aqui no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, Mestre amado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa igreja que tem sido bênção, Senhor Deus, não apenas aqui em São José dos Campos, mas em outros cantos também, Senhor Deus, enviando e suportando missionários, Pai. Nós pedimos agora para que o Senhor chame a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem preparado para nosso coração, para nossa vida nessa manhã. Nós queremos ouvir e queremos obedecer, que a Tua palavra cumpra o propósito, Senhor Deus, pela qual ela vai ser trazida nessa manhã. Te agradecemos pela vida do pastor
Neto que vai trazer a mensagem. Usa o Senhor Deus com o poder do teu Santo Espírito. É a nossa petição nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastorzão. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos. Que alegria poder começarmos a nossa semana louvando e cultuando a nosso Deus. É muito bom a gente estar junto, é uma alegria imensa. Eu não sei se vocês também têm esse sentimento de alegria, de exultação, mas é muito bom a gente estar com os irmãos, a gente estar na igreja, a gente estar cultuando, cantarmos hinos ao Senhor tão lindo aqui, da nossa maestra. Eu vou chamar você de maestra. Não, é maestra, então é assim que chama, não é? Eu vou aprender, maestrina, maestra, mas que bom, irmãos, estarmos juntos. É tão interessante, queridos, porque o culto, o Espírito Santo, ele vai conduzindo de uma forma muito especial. Nós estamos, mais uma vez, como bem lembrado, estamos no ano de evangelismo. E quando a gente pensa em evangelismo, nós também pensamos em missão, nós também pensamos em missionários que estão no campo. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Eu quero dar um pouco de continuidade, porque essa carta de Filipenses ela é muito interessante para justamente pensar em missão. A igreja de Filipos é uma igreja que caminhou junto de Paulo. É uma igreja que adotou Paulo como um missionário e o ajudou nessa missão. Então abra sua Bíblia aí em Filipenses 1. Nós falamos um pouco sobre Filipenses na semana passada. E nós vamos falar um pouco nesta manhã também sobre isso. Queridos, nós já chegamos, já estamos bem adaptados. E nós já fomos recebidos essa semana por alguns irmãos aí de uma forma tão carinhosa, tão generosa. Nós louvamos aos irmãos. Nós queremos continuar nisso, conhecendo mais de vocês, conhecendo mais da história de vocês. E a gente já tem sido agraciado. A gente louva aos irmãos que já nos receberam nessa semana. E foi tão bom estar com vocês. E que nós possamos cada vez mais nos conhecer. Então, abra sua Bíblia aí, com a Bíblia aberta, da mesma maneira como você está, com muita reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nós já oramos, nós já cantamos, então é muito interessante que este texto, esta carta, ela foi iniciada lá em Atos 16, como nós já falamos semana passada um pouco sobre isso, e é tão interessante porque eu pude escolher isso aqui para a gente dar uma certa continuidade daquilo que a gente já falou semana passada. Essa é uma carta que Paulo prega o evangelho ali para Lídia em Atos 16, e essa carta ela tem um tom de amizade, ela não tem um problema teológico como Gálatas, como 1 Coríntios, que tinha problemas sérios ali. Mas é uma carta com um tom de amizade, mas também com algumas exortações morais de Paulo para essa igreja. Paulo, então, ele sempre nos desafia no continuar da vida cristã. E é isso que ele está fazendo aqui nessa carta. Continuem naquilo que vocês estão fazendo.
E Paulo ele escreve, bem provável preso em Roma, essa carta para exortar, mas também nesse tom de amizade que ele tinha e que nós podemos ver aqui, como ele relata para os irmãos, quando ele fala que está com saudade dos irmãos. Queria rever esses irmãos. E é muito interessante porque esta carta, este início aqui, retrata justamente o que nós estamos fazendo neste ano. E quando a gente pensa em evangelismo, nós precisamos pensar em missão. Nós temos o outro lado da rua para ir, mas nós também temos o outro lado do mundo para ir. E nós precisamos estar com esses missionários. Nós precisamos, como igreja, abraçar a causa do Senhor. E era justamente o que Paulo faz aqui. Eu quero rapidamente aqui destacar algumas coisas que Paulo ele traz para esses irmãos. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui é a satisfação de ter uma igreja que coopera pelo Evangelho. Paulo ele inicia aí essa carta e ele já inicia no verso 3 com uma oração a esses irmãos. Uma oração de gratidão por ter uma igreja que caminha com ele. Mas não era um caminhar simplesmente. Nós vamos ver mais à frente que essa foi a primeira igreja que caminhou com Paulo. Essa foi a igreja que abraçou Paulo, abraçou a causa do Evangelho. E ele diz no início aí, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. A alegria é uma coisa que reflete a carta de Filipenses. A alegria de ser uma igreja que coopera com o Evangelho. E Paulo era grato, porque se você abrir a sua Bíblia aí em Filipenses 4, arrasta um pouquinho para frente aí. Filipenses 4:15 diz assim, Filipenses 4:15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então vocês percebem aí que essa foi a única igreja que esteve com Paulo no início do seu ministério. Essa foi uma igreja então que abraçou a causa do Evangelho. Então Paulo aqui ele está agradecendo a esses irmãos pela cooperação no Evangelho. Paulo ele louva a Deus por essa comunhão que os irmãos têm com ele, pela vossa cooperação. O verso 5 vai dizer, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia. E é muito bem lembrado, essa igreja foi a primeira e única que esteve com ele no início da sua caminhada, da sua jornada de pregação do Evangelho. Essa vossa cooperação, isso aí pode ser entendido também como pela vossa comunhão no Evangelho. Uma comunhão de ajuda mútua, uma comunhão com contribuição. Essa igreja contribuía com ele. Lá no 4:18 também vai dizer assim, recebi tudo e tenho abundância. De Filipenses ainda, 4:18. E sou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que ele está dizendo aí é que essa igreja não somente esteve com ele de longe, porque às vezes a gente encontra isso, nossa, que legal, que missão que você está fazendo. Geralmente quando o missionário está indo, e os irmãos sabem muito bem o que é isso, nós vamos estar com você, nós estamos com você. Quando o irmão vai, ele fica lá no campo sozinho, e ninguém se lembra dele. Queridos, quando nós falamos de evangelismo, nós precisamos estar com esse missionário. E essa igreja de Filipos foi uma igreja que estava com ele, não somente nesse sentido de, nós estamos juntos, viu? Beleza, pode contar comigo. Quando ele vai, cadê a igreja? Cadê os irmãos que falaram que ia ajudar ele? Mas essa igreja então envia Epafrodito até a cadeia para visitar Paulo, para saber como é que ele estava. E Paulo aqui ele está louvando a Deus por essa comunhão. Que comunhão de, inclusive, enviar Epafrodito até a cadeia para visitá-lo. Para saber, e aí, como é que você está? Talvez se fosse hoje, criaria um grupo ali, um WhatsApp, mas essa igreja quis ir até lá, para olhar olho no olho, para saber como é que ele estava. Quando a gente fala de cooperação para o Evangelho, nós precisamos saber que esse missionário que está lá, ele é um braço nosso, nós estamos indo com ele. Ele vai junto conosco e nós vamos junto dele.
E essa era uma igreja que estava em comunhão com Paulo. Essa é uma igreja que ajudou Paulo. Uma comunhão que promove a obra do Evangelho, uma comunhão na luta pelo Evangelho. Uma igreja que estava com ele. Uma igreja que entende que o Evangelho é a única solução para o mundo. E é isso que nós temos sempre que ter em mente. Às vezes, querido, nós estamos perdidos na igreja, porque nós não temos noção de que o Evangelho é a única solução para o mundo. O Evangelho é a única solução para o mundo. Mesmo que nós façamos trabalho social, um monte, e aí eu não estou falando que nós não temos que fazer isso. Mas o Evangelho é aquilo que liberta. O Evangelho é a solução para o mundo. E nós temos nas mãos o remédio para o mundo. Nós temos nas mãos o remédio para o mundo. O remédio para o mundo está nas suas mãos. E é por meio desse missionário que também prega esse evangelho. E aí Paulo, ele agradece por essa comunhão que os irmãos tinham com ele. E aí no verso 7 e 8, eu vou pular o 6 agora, porque o 6 está no segundo ponto. O 7 e o 8, ele vai trazer os irmãos com ele. Ele vai demonstrar que a glória não é para ele, porque ele está indo, mas ele tem irmãos que estão com ele. E é muito interessante porque Paulo, ele nunca traz para si a glória. Paulo, ele não traz para si o crédito, mas ele traz para os irmãos, para uma comunidade que abraçou a causa do evangelho juntamente com ele. Paulo raramente agradece a Deus por coisas. Sua gratidão é sempre pelo progresso do evangelho. E por esse amor que ele tinha por Filipos. Um amor profundo, um amor real que era justamente Jesus como sua testemunha, como ele diz no final do verso 8. Se você prestar atenção, no verso 3 ele vai dizer: dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós. No verso 4 ele vai dizer: por todos vós. No verso 6, por sua obra em vós. No verso 7 ele vai dizer: por tudo que penso de vós, porque vos trago no coração. E no verso 8 ele ainda vai dizer: pois minha testemunha é Deus, a saudade que eu tenho de todos vós. Paulo, ele está trazendo esses irmãos para perto dele e dizendo: olha, essa causa do evangelho que vocês abraçaram. E ele é muito enfático e repetitivo nisso, porque ele justamente está trazendo os irmãos com ele. É um missionário que traz a igreja com ele e diz: olha, é vocês que é a causa de estarem. É claro que ele sabia e tinha noção de que o Senhor que estava ali sustentando ele. Mas ele traz os irmãos para próximo dele. Ele traz os irmãos e ele relata essa saudade que ele tinha desses irmãos. Porque era uma igreja que caminhava com ele. Será que nós temos sido uma igreja assim? Uma igreja missionária? Será que você já parou para perguntar ao nosso presbítero Roberto quantos missionários que nós ajudamos? Você sabe quantos missionários que nós ajudamos? Você sabe quanto ainda nós precisamos ajudar? Será que nós temos sido uma igreja que caminha junto do missionário, mas não simplesmente estamos junto a isso aí, mas quando ele vai nós esquecemos dele? Vamos nos lembrar neste ano de missão, mas nos lembrar também dos missionários, dos pastores que estão aqui ao redor, mandar uma mensagem: oi, tudo bem? Eu quero orar por você essa semana, eu quero orar por você hoje. Quais são os seus pedidos? Eu quero orar por você essa semana. Se interesse, queridos, pela causa do evangelho. Seja uma igreja que tem o evangelho como prioridade. Seja uma igreja desse jeito. Que nós sejamos, não seja, porque eu também estou incluso nisso, que nós sejamos uma igreja que tem a causa do evangelho como prioridade nas nossas vidas. Outra aplicação que nós podemos aqui é ter um coração grato. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: em tudo dai graças. E Paulo aqui ele está agradecendo a Deus por essa igreja. Ter um coração grato é fundamental para as nossas vidas. É tão bom ser uma pessoa que louva ao Senhor pelas coisas que nós temos. Já agradeceu a Deus
pela alegria de ser filho de Deus, pela alegria de uma pessoa que um dia te alcançou por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus. Uma pessoa que um dia falou do Evangelho para você. E aqui que está a chave. Nós não podemos ser egoístas a ponto de querer isso só para nós. Mas essa transformação que nós tivemos, isso precisa ser passado para outros também. Tenha um coração grato ao Senhor. Segunda coisa aí que nós temos como verdade nas nossas vidas é o verso 6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A obra do Senhor não é incompleta. O Senhor não é incompleto naquilo que Ele faz. Mesmo que aos nossos olhos possa estar demorando, mas na verdade aos olhos do Senhor não existe demora. Mas a obra do Senhor, ela é completa, e é nisso que nós podemos nos apegar. É de sabermos que um dia tudo vai se findar e nós podemos ter a certeza de que Ele vai completar a obra. Ou até simplesmente na pregação do Evangelho que nós temos se esforçado. E isso aqui é um consolo para nós, que temos familiares que não são cristãos. Todos nós aqui oramos por isso. A irmã Beth falou sobre isso. Todos nós aqui temos familiares que não são cristãos. Queridos, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Continue firme. Se apegue nisso. Aquela pessoa que é difícil de aceitação do Evangelho, continue orando por essa pessoa. Não desiste do seu familiar que ainda não conhece Jesus. Não desista. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um consolo para nós, de saber que Ele vai completar essa boa obra. E essa boa obra, ela tem a ver com a fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, e não a nossa, porque nós somos infiéis. Mas o Senhor é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele nunca nos abandonará. É nisso que nós podemos nos apegar, porque Ele não faz as coisas pela metade. Nós servimos a uma instituição. Nós cremos em algo que tem um fim lógico. Nós servimos a uma instituição que nunca e ninguém vai derrubar. Ninguém. Veio a pandemia, nós estamos firmes. Porque Jesus diz em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja do Senhor. Nós servimos a uma instituição que não vai ter fim. E para sempre nós reinaremos com esse Deus. E essa obra Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar as nossas vidas. É nisso que nós podemos nos apegar e ter um consolo de Deus sobre as nossas vidas. De saber que Ele não faz as coisas pela metade. De saber que Ele não nos abandonou. De saber que Ele é um Pai amoroso e carinhoso que nunca nos abandonou. Nunca. A igreja está aqui firme. Nós estamos aqui firmes. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós podemos nos apegar nisso. Terceira coisa e última, nosso tempo já está findando, é que nós precisamos, como cristãos, continuar progredindo. Paulo, então, ele inicia louvando a Deus por essa igreja que caminhou com ele na cooperação do Evangelho. Paulo, ele diz no verso 6 que, olha, aquilo que ele começou em vocês, ele vai completar. Se apeguem nisso. Vocês que estão de coração desanimados, olha, fiquem tranquilos, porque o Senhor vai completar essa boa obra. Agora, a partir do verso 9 até o 11, ele nos chama a isso, justamente aquilo que nós falamos domingo passado, sobre desenvolver a salvação. Olhem, continuem. É por isso que ele sempre tem um tom aqui de amizade, mas também de exortação. Olha, obrigado. Obrigado pela ajuda que vocês têm comigo. Obrigado porque vocês mandaram Epafrodito para estar comigo. Mas aqui tem uma exortação moral também. Continue nisso. Continue buscando. Continue demonstrando que vocês realmente são salvos por meio das obras de vocês. E no verso 9, ele também faz esta oração. Ele está fazendo outra oração aqui. Por isso que eu disse que no verso 3 ele está começando com oração, e até porque é o início de suas cartas. Ele sempre começa com oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais
em pleno conhecimento e percepção. Ele chama esse amor mútuo aqui para os irmãos, justamente porque nós vimos também isso lá no verso 14 do capítulo 2. Fazer tudo sem murmuração, porque mesmo que não tinha um problema teológico essa igreja, um problema como as outras cartas tinham, mas aqui talvez poderia ter alguma coisa sobre a unidade dos irmãos, e ele está trabalhando justamente essa ideia do amor mútuo, de chamar essa igreja para estar em unidade, para estar em união. Que esse vosso amor aumente, e esse amor envolve toda a igreja, toda a comunidade, um amor uns pelos outros. Por isso que eu comecei dizendo da alegria de estarmos juntos. É esse amor que tem que estar no seu coração quando a gente se arruma para vir à igreja. Isso não pode cair no cotidiano, da gente simplesmente vir porque já está acostumado desde muito tempo. Mas isso tem que envolver um amor e dizer, eu estou indo porque eu vou cultuar ao meu Deus, eu vou prestar um serviço, um culto ao Senhor e eu vou rever os meus irmãos. Que alegria! É justamente esse amor mútuo que Paulo está chamando aqui a atenção dos irmãos. Porque ele talvez haveria essa desunião. E como consequência disso, ele está dizendo aí, no verso 10, é justamente o fim lógico. Olha, por que vocês têm que aumentar em pleno conhecimento e toda a percepção? Justamente para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Justamente, olha, vocês precisam continuar vivenciando aquilo que vocês falam, que vocês pregam. Vocês, Filipos, que dizem que prega isso, então continue, para que vocês continuem inculpáveis para o dia de Cristo. No verso 11, ele termina cheio do fruto de justiça, que é justamente o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades somente Jesus pode produzir em nós. E é o que ele fala no verso 11. Ele fala, cheios de fruto, do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus. A NVT, ela vai esclarecer isso para nós, ela vai clarear esse mediante Jesus Cristo. Ela fala que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo. São frutos que nós não buscamos por nossa própria força. E aí nós falamos um pouco sobre essa questão do desenvolver a salvação, e a santidade ela tem a ver com o Senhor estando conosco, mas envolve a nossa vida como comunhão diária com o Senhor. E esse fruto ele é produzido em nós por meio de Jesus. E ele vem por meio de Jesus. Nós precisamos, mais uma vez, uma aplicação muito prática, nós precisamos ser cristãos maduros. Cristãos que continuam desenvolvendo essa salvação. Um cristão maduro tem a causa de Cristo como prioridade na sua vida. Um cristão, ele tem o Evangelho como prioridade na sua vida. Uma das coisas que tem mexido muito comigo foi justamente o que eu falei semana passada. Um cristão que tem a sua vida como prioridade, ele tem o seu lugar de trabalho semanal, como um campo missionário. Queridos, pequenos cristos, onde cada um de vocês estão. Vocês são pequenos cristos, então vocês são discípulos de Cristo, então discípulo gera discípulo. Mesmo que talvez você fale assim, mas eu sou dona de casa, eu fico em casa. Você tem vizinhos? Onde vocês estão precisa ser um lugar diferente, porque vocês são luz lá. E o local onde vocês estão é um campo missionário. E nós precisamos ter isso muito claro. Mas a percepção ela é muito clara quando nós nos tornamos cristãos maduros. E é justamente o que Paulo está desafiando aqui esses irmãos. Cresçam. Se desenvolva nisso. Paulo, então, ele louva a Deus por essa igreja. Ele agradece a Deus por essa igreja que está com ele. Por essa igreja que caminha com ele. E nós somos chamados nessa manhã, então, para ser desafiados pelo Senhor na causa do Evangelho. Do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo nós não podemos ir. Se nós não podemos ir, então tem os missionários. Tem os que vão por nós. E nós contribuímos com isso. Por meio de oração. Por meio de finanças. Então Paulo ele louva a Deus pelo privilégio de ter uma igreja que coopera com ele.
nós podemos ser essa igreja que coopera pela causa do Evangelho. Procure o irmão, Robertinho. Procure ele. Queira saber sobre missão. Queira saber sobre os missionários. Queira saber quantos missionários nós ajudamos. Com quantidade. Eu quero ajudar mais. Eu quero dar mais. Ou eu quero começar a dar. Eu quero começar a contribuir. Me passe um contato de um missionário que eu quero orar por ele essa semana. Eu quero entrar em contato. Eu quero saber como é que ele está. Nós somos esses que vai até o outro lado da rua, mas também até o outro lado do mundo. E nós temos que ser essa igreja que abraça essa causa. Ir até essas pessoas, porque nós temos o remédio nas mãos. O remédio nas mãos que nós temos é o Evangelho. O Evangelho é a solução para o mundo. E as pessoas precisam de libertação. Muito mais do que uma vida financeira abastada, muito mais do que qualquer outra coisa que essa terra pode nos oferecer. O Evangelho é a solução para essas pessoas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado, porque o Senhor nessa manhã nos desafiou a ser uma igreja que coopera com a causa do Teu Evangelho. Deus, Paulo aqui, ele faz uma exortação para nós. E nós devemos ser essa igreja que abraça. Nós devemos ser essa igreja que caminha junto de uma missão que é do Senhor. E o Senhor nos convida a participar. E obrigado pelo privilégio que temos de poder participar disso. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de participar da Tua causa, de ser chamado, de ser salvo pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que nós, como igreja do Senhor, tenhamos prazer na causa do Teu Evangelho. Que nós tenhamos prazer na participação, Deus, da Tua causa. O Evangelho que é a solução para o mundo. Que nós nos tornamos cristãos maduros, sabendo que o Senhor vai completar essa obra. E como cristãos maduros, nós tenhamos o nosso local de trabalho como o nosso campo missionário. Que assim seja em nossas vidas e que assim seja na vida desta igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai bondoso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé para cantar conosco o hino Vaso de Bênção. Ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos coitados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao Teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão entrar. Faze-me um vaso de
bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor, para ser um vaso de bênção, é uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus aqui conosco. Muito obrigado. E convidá-los para a escola que se segue. Teremos esta aula especial, conforme já foi aqui mencionado. Quero convidar o presbítero Domingos, que vem aqui à frente. Ele, em seguida à oração, vai para a escola dominical lá no Peniel. Nós rogamos que Deus também o abençoe da mesma forma lá. Oremos. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti esse tempo de culto ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque podemos orar, louvar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, ó Pai. Obrigado pelo Evangelho que chegou até nós. Um dia alguém se dispôs a pregar o Evangelho para nós e nós podemos crer, ó Deus. Que isso fique no nosso coração também, de nós estarmos indo, pregando o Teu Evangelho, contribuindo com aqueles que estão no campo, nossos missionários, nossos pastores nas congregações também, que o Senhor também esteja com eles, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja e que o Senhor também abençoe a escola dominical que se segue, que a Tua palavra continue a ser pregada aqui e nossa vida seja transformada para a honra e glória do Teu nome e para o Teu serviço, ó Pai. Nós Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Abençoe e Ele fortaleça a tua fé. O Senhor Jesus esteja contigo e te use aonde Ele te colocou. Que você frutifique aonde o Senhor te fortaleceu e onde Ele te colocou. Deus abençoe toda obra das tuas mãos e abençoe a tua vida. O Senhor ouça e responda as tuas orações e multiplique o pão na tua mesa. O Senhor te dê paz e paz por você, para aqueles que ainda não a têm. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos.